pratiquemos o perdão. Abramos nosso coração a esse convite do Senhor, enquanto colocamos em suas mãos nossos anseios de verdadeira paz. Convido a todos a ficarmos de pé para recebermos a posição de entrada cantando. Venham todos celebrar, demonstrar toda a nossa gratidão, vaidades que querem levar, sempre para dedicado ao perdão. Exultar de alegria vamos cantar, as portas do teu santuário queremos ver e contemplar. Aleluia, Deus habita esta cidade, água viva nos permite a jorrar. Os ricos moram oração, casa da reconciliação. Os ricos moram oração, casa da reconciliação. Venham todos, vamos festejar. Sonho lindo, santuário se formou. Missionário que chegou para anunciar a mensagem da montanha que chegou. Exultar de alegria vamos cantar. Abre as portas do teu santuário, queremos ver e contemplar. Aleluia, Deus habita esta cidade, água viva nesse ventre a jorrar. Os ricos moram oração, casa da reconciliação. Os ricos moram oração, casa da reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a força, a comunhão e a misericórdia do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nos colocamos muito humildes diante do altar do Senhor, que é o próprio Cristo, e neste domingo, 24º domingo do tempo comum, com muita humildade, peçamos ao Senhor perdão pelas faltas que nós cometemos contra o seu divino amor e muitas vezes nos afastamos do seu coração. Que por essa Eucaristia e neste ato penitencial nós possamos alcançar a dignidade para nos aproximarmos da comunhão eucarística, cantando. Uma lágrima em teu rosto, nos teus olhos vi rolar as montanhas da Salete, tua tristeza fez pensar. O livro de ofender, o teu filho magoar. Pega Cristo, mãe querida, este filho perdoar. Nossa Senhora da Salete, ó Mãe Maria, tua tristeza me machuca, eu não quero mais pecar. Ó Mãe querida, sei que choras por minha culpa, ouve agora este filho, vem sorrir e abraçar. Senhor, tem piedade, Cristo.
piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. No nosso folheto número 4, rezemos juntos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. O Senhor agora nos vai falar. Sua palavra é sinal de sua misericórdia e do desejo de nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza e nos impede de sermos felizes e amarmos os irmãos e irmãs. Escutemos. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo, e carinhoso. O Senhor é bondoso e compassivo, e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores.
O Senhor é bondoso e compassivo, bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo, bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos põe em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo, bondoso, compassivo e carinhoso. Quando os céus sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso e compassivo, bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso e compassivo, bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou. E também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar-nos, irmãos e minhas irmãs. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum e nessa Eucaristia nós temos muitas coisas a agradecer, para agradecer a Deus. A primeira e talvez a maior atitude nossa hoje nessa Eucaristia, portanto, é agradecer a Deus e a Nossa Senhora pela nossa novena. Foi muito bonita, muito bem participada. Todos os dias essa igreja não ficou menos cheia do que essa quantidade que está hoje aqui. Tiveram dias que a gente não conseguiu sentar, graças a Deus. Certamente logo nós colheremos os frutos espirituais dessas nossas liturgias celebradas em louvor a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima. Com certeza já tem gente aí dando testemunho de coisas bonitas que foram acontecendo nesse período, que também para nós, como comunidade paroquial, foi muito bonito viver. Então essa Eucaristia eu quero render graças, junto com cada um de vocês, pelo bom êxito da nossa novena e pela participação, sobretudo, dos grupos, das pastorais, que se empenharam assim de forma muito bonita para que Nossa Senhora pudesse se alegrar cada vez mais e quem sabe com isso a gente estancar um pouco o choro de Nossa Senhora, né? Ela está ali ainda chorando pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados, mas também ela deve se alegrar muito quando nós nos reunimos no amor e em fraternidade e com muita caridade uns com os outros, agradecer e honrar a Deus e ao nome do seu Filho Jesus Cristo. Então essa Eucaristia especialmente é para isso. A liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no 24º domingo do tempo comum, nós celebramos o mistério
e a realidade do perdão. Essa frase, melhor, essa palavra, que para muitos de nós, eu diria até para todos nós, muitas vezes é, como São Paulo vai dizer, o espinho na carne. Ninguém é tão bom que nunca precisou pedir perdão por alguma falta cometida, mas também ninguém é tão ruim que nunca também precisou dispensar o perdão àquele que te ofendeu, àquele que nos ofendeu. Todos nós vivemos a experiência de um dia termos que pedir perdão a alguém ou perdoarmos da mesma forma. De fato, o perdão é uma das características do melhor. Talvez aqui nós tenhamos algo que o Senhor nos convida como um grande desafio de fé. Para perdoar é preciso ter fé. Não é qualquer pessoa que consegue perdoar. Até mesmo um padre, um sacerdote que a gente acha que muitas vezes é santo, passa por essa cruz, vive esse espinho na carne, quando precisa perdoar alguém. Todos nós estamos à mercê das atrocidades que muitas vezes nós vivemos dentro de nós pela falta de perdão. Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria falar da primeira leitura do livro do Eclesiástico. Essa leitura nos diz que quem é capaz de perdoar o próximo recebe o perdão de Deus. O perdão deve ser ilimitado, generoso e gratuito, sem nada em troca, muito menos com condicionamentos. O perdão é a máxima liberalidade dos cristãos. O nosso perdão deve ser ilimitado. Ilimitado. Se nós aqui na terra dispensarmos o perdão aos irmãos, a quem nos ofendeu, também Deus, na sua infinita misericórdia, não faltará com o seu perdão para conosco. E aí muitas vezes a gente reza a oração talvez mais popular, né, da igreja, ou mais popular entre nós, que é o Pai Nosso. E uma das frases mais significativas da oração do Pai Nosso é quando nós pedimos para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer sempre é se de fato nós estamos perdoando o nosso irmão e ainda com a coragem de pedir a Deus que nos perdoe. Muitas vezes a gente reza essa oração com o coração amargurado, com o coração cheio de ira, de rancor, que não consegue ainda perdoar o irmão. E aí o padre não vai dizer aqui está pecando ou não, mas é preciso que nós façamos um exame de consciência para ver se de fato a nossa oração está sendo sincera, principalmente quando nós rezamos essa pequenina frase do Pai Nosso. Pode parecer mais uma frase da oração que Jesus nos ensinou, mas que traz uma força, um significado e também uma espiritualidade muito grande. Se de fato nós queremos que Deus nos perdoe pelas nossas faltas, nós também devemos perdoar a quem nos ofendeu. Isso fica muito expresso e é uma explosão da grande graça de Deus que nos faz compreender que nós devemos perdoar no Evangelho de hoje de Mateus. Então nós observamos na primeira leitura a relação estabelecida entre o perdão humano e o perdão divino. Quem se recusa a perdoar o irmão, como poderá ter coragem de pedir perdão a Deus? Nós devemos até nos envergonhar de pedir perdão a Deus, se não nos abrimos ainda à graça de podermos perdoar a quem nos ofendeu. Nós não somos melhores uns do que os outros. Quem pecou contra nós, certamente deve nos fazer reconhecer, às vezes também, que nós pecamos contra o outro, contra o nosso irmão. Então nós não podemos julgar aquele que nos pecou, ao contrário, se não pudermos ajudá-lo a crescer e a mudar de vida, a se converter diante da sua má conduta para conosco, que nós pelo menos dispensemos oração para com ele. Mas nunca é bom guardar no coração em virtude de alguém que te ofendeu ou que nos ofendeu. Tem um ditado aí, eu escutei uma vez, que diz que
O ódio, a raiva, o rancor é um copo de veneno que a gente prepara e toma esperando que o outro morra. Só que na verdade nós estamos fazendo mal a nós mesmos. A nós mesmos. Por isso, a graça de Deus, pela força do Espírito, é que a gente alcance a capacidade de olhar para quem nos ofendeu e assim como Jesus no alto da cruz, que clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, pedindo ao Pai. Jesus fez isso no alto da cruz. Nós tenhamos também as mesmas atitudes ou a mesma atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama configuração com o coração de Deus. Nós temos como cristãos católicos batizados, de nos configurar com o coração de Jesus, que é manso e humilde, mas que é todo misericordioso, que não olha a falta para com aqueles que o colocaram na cruz, mas antes olha para aqueles que estavam abaixo e do alto da cruz dispensa-lhe o perdão. E assim eu posso dizer, isso talvez não seja uma condição, um pensamento teológico, eu estou falando da minha cabeça, mas eu penso que Jesus até morreu em paz, não é, seu Mário, por ter perdoado os seus algozes. Quem sabe nós também não precisemos ter essa atitude de Jesus, viver em paz e buscar a paz pelo perdão dispensado a quem nos feriu, a quem nos ofendeu. O livro do Eclesiástico, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, convida os seus concidadãos a lembrarem-se da morte. Pensa no teu fim e deixa de ter ódio. Isso aqui nós vamos ver em Eclesiástico, capítulo 28, lá no versículo 6. Pensa no teu fim e deixa de ter ódio. Eu já disse algumas vezes aqui que é melhor a gente evitar em paz do que tendo razão. Às vezes a razão não nos dá felicidade, às vezes, mas nem sempre a razão é a geradora da felicidade da vida do homem. O que gera felicidade no coração do homem é a verdadeira paz. A paz que, sobretudo, vem de Deus nosso Senhor, que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Razão todo mundo tem, razão cada um tem a sua. Agora a paz, essa sim, é difícil muitas vezes da gente alcançar, porque nós preferimos muitas vezes ter razão do que ter paz. Fundamentalmente temos aqui então no livro de Eclesiástico um apelo a invertermos a lógica do olho por olho, dente por dente, aquela antiga lei de Italiano, de forma que as nossas relações com os irmãos sejam marcadas por sentimentos de perdão e de misericórdia. Aqui então são duas colunas principais daquele que passa pelo sofrimento de ter tido algo de indiferença, de confusão, de malquerência, como dizem na minha terra, com o irmão. É preciso perdoar e ter misericórdia. Aqui eu vou inverter porque a misericórdia ela deve vir antes do perdão. O perdão não pode ser somente algo sentido dentro de nós, porque também é um sentimento. É algo que a gente vai humanizando à medida que nós vamos deixando o tempo passar. Mas ter um coração, ter uma atitude misericordiosa, de perdoar é a tradução de se ter um coração misericordioso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é dessa forma que o homem construirá sua felicidade nessa terra. E é assumindo esta lógica que o homem poderá pedir e esperar de Deus o perdão para as suas faltas. E no Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, a leitura do trecho final, lá no capítulo 18, vem todo dedicado sobre a fraternidade na vida de cada dia e da comunidade dos batizados. Quantas vezes na nossa vida de comunidade a gente fica chateado com tantas coisas, né? Tanto o povo fica chateado uns com os outros e às vezes com o padre, e o padre fica chateado às vezes com algumas pessoas da comunidade. Isso é normal, comum acontecer, é comum, não é normal, porque o comum é diferente do normal, é comum acontecer, porque nós somos pessoas frágeis, nós temos os nossos limites, e às vezes a gente vai se chatear, até mesmo com o padre, seja até com Deus a gente se chateia, né?
quanto mais com os irmãos da comunidade. Isso é muito fácil de acontecer, mas nós não podemos deixar, e temos que combater, não podemos deixar que os sentimentos que nos afastam da verdadeira fraternidade cresçam no meio da nossa comunidade. Às vezes, a gente, com uma coisa pequenininha, faz crescer fofocas imensas dentro da comunidade, fazendo com que muitos irmãos se entreguem, fazendo com que a obra do maligno acabe se espalhando no coração dos irmãos e não nos deixe viver a verdadeira graça da paz. Uma comunidade que vive em paz é uma comunidade que sabe ler a vontade de Deus por meio do Evangelho. Aqui somos todos convidados a compartilhar todos os domingos e todos os dias em que a comunidade se reúne. Por isso nós devemos extirpar da vida da comunidade aquilo que nos afasta do coração de Deus. Quando nós formos tentados a espalhar cisanha entre os irmãos, que a graça de Deus venha sobre nós e a gente faça como Nossa Senhora, use do silêncio amoroso que guardava tudo no coração, mas não como sentimentos maléficos, malignos, mas sim transformando isso em reflexão para a própria santificação. Muitas situações na vida da comunidade acontecem e a gente vai passando para que a gente possa se santificar. Não é para que a gente saia da comunidade, não é para que a gente procure outra igreja, mude de religião, não. Que lá vocês vão encontrar, a gente vai encontrar os mesmos problemas, porque os humanos têm problemas e fragilidades muito comuns, né? No trabalho a gente vai encontrar problema parecido, na escola, no grupo de amigos, mesmo na família, a gente vai encontrar problemas desse tipo. A comunidade religiosa, a comunidade católica não está fora deste redil. Nós somos comunidade de homens e mulheres pecadores, frágeis, mas que confiam na graça de Deus, confiam no amor de Deus e por essa graça e por esse amor nós podemos vencer aquilo que nos desune. Nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos desunem. E talvez aqui eu vou dizer com muita coragem que tendo Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, a pessoa de Jesus Cristo como aquele que nos une, nada mais pode nos separar uns dos outros. Ele nos basta, Jesus de Nazaré. O reino de Deus, então, meus irmãos e minhas irmãs, é reservado para quem tem a alma de criança, paixão e comprometimento com a salvação dos irmãos e da comunidade dos fiéis, perdoando sempre, com generosidade e gratuidade. Seria isso o índice da praxis da vida cristã, porque quem não sabe perdoar, não sabe acolher. Perdão é sinônimo de coração generoso, sem orgulho, sempre aberto à alteridade e à construção da Jerusalém Celeste aqui e agora. Nós falamos tanto de reino dos céus e sempre falamos do reino dos céus, queremos morar no reino dos céus, mas o reino dos céus já se encarnou. O reino dos céus é o próprio Jesus, e Jesus nos ensinou os valores mais bonitos para que nós pudéssemos já começar a viver esse reino aqui e agora. A Jerusalém Celeste, nós certamente participaremos dessa graça na glória de Deus Pai, mas aqui e já agora, neste momento, nós precisamos já começar a viver o reino de Deus que acontece toda vez que nós nos reunimos por amor de Jesus Cristo. No Evangelho de semana passada, dizia onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aliás, de quinta-feira passada, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aqui está algo muito importante para nós cristãos católicos e para nós podermos já começar a viver o reino dos céus. Ninguém nasceu para viver só, e a primeira leitura nos fala isso. Ninguém nasceu para ser, nós nascemos para o outro. E uma vez eu escutei um padre, velhinho já, mas muito sábio, Saletinho, dizer que nós só temos sentido na nossa vida se nós entregarmos a nossa vida para o outro, se nós formos algo diferente na vida do outro. Se a gente passar por esse mundo e não fazer diferença na vida de ninguém, nem mesmo na nossa vida,
ela não terá sentido, porque ninguém nasceu para viver só. E muitas vezes a gente, com altos pudores, né? Muitos de nós ou alguns de nós temos muitos pudores e queremos nos afastar dos pecadores. É pura ilusão. Vai ser somente um pecador afastado da comunidade de pecadores, que não deixará de ser pecador. E será pior ainda, porque será um pecador que vive excluído da vida dos pecadores que podem alcançar a graça de Deus com maior facilidade, porque a intercessão entre nós deve existir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o gesto mais sublime e mais necessário nos dias de hoje é o perdão. E o perdão continuando sempre. Mais do que isso, o perdão de coração. Na totalidade de toda pessoa humana, não somente no foro externo, não somente da boca para fora, mas especialmente dentro, no íntimo do nosso coração. Porque o homem olha as aparências, mas o Senhor olha o coração. Não queiramos, pois, achar que com as nossas atitudes a gente diz: eu perdoo o Senhor, está perdoado, mas lá dentro do coração não perdoou. Pois o homem olha as aparências. Nós não temos o poder ainda de enxergar o que o coração sente. A gente tem os cardiologista, é uma pessoa muito estudada. Eu acho que cardiologista estuda muito, certamente muito inteligente. Ele consegue ler toda a parte física do coração, do membro do coração. Mas o cardiologista não sabe ler o que um coração sente, a não ser o que o seu coração sente. E o que o coração sente, cada um de nós sentimos diferente. Então será impossível o homem ter a capacidade de fazer leitura do que o coração sente. Mas Deus, que criou o coração e conhece tudo que funciona, inclusive na dimensão do sentimento, Ele sabe e conhece o nosso coração. Então não tentemos enganar a Deus, nos enganando ao mesmo tempo, achando que dispensando perdão da boca para fora e dentro do coração a gente não perdoa, a gente vai estar enganando a Deus. A gente engana os homens, porque o homem consegue enganar os homens, justamente porque não sabe ler o que se está no coração. Mas a Deus ninguém engana. Então, que essa Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajude a alcançar a graça de vencer o fermento que nos afasta do amor de Deus, de vencer aquelas situações difíceis que a gente precisa perdoar o nosso irmão, de sobretudo e também nos ajudar a alcançar a graça de termos a coragem de pedir perdão pelos malefícios que a gente cometeu na vida dos nossos irmãos. Porque quem tem coragem, ou melhor, eu costumo dizer que quem vai para uma guerra é um homem muito corajoso, mas quem pede perdão por algo de ruim que fez é muito mais corajoso do que um homem que vai à guerra, porque é uma humilhação, e não é uma humilhação ruim, não. É uma humilhação semelhante à humilhação de Cristo Jesus no alto da cruz, que por amor acolheu esta cruz e humilhado nos salvou, remiu-nos a cada um de nós do pecado. Essa humilhação não é uma humilhação que nos rebaixa, mas uma humilhação que nos eleva, que nos faz ser pessoas melhores e que pode nos dar a oportunidade de recomeçar. Por isso, clamemos a Deus nessa Eucaristia, que nós sejamos perdoados dos nossos pecados contra Deus e contra os nossos irmãos, e nos abramos todos a graça de podermos perdoar aqueles que cometeram alguma coisa de ruim contra nós. Porque é melhor que a gente vá dormir em paz do que vá dormir com razão. E eu quero dormir em paz, e eu acho que todos nós merecemos dormir, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. De pé, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso folheto número 12, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao nosso Pai misericordioso, que por meio de seu Filho Jesus Cristo nos ensinou a amar e perdoar, dirijamos confiantes as nossas preces, rezando juntos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, bondade, iluminai a Igreja para que seja um sinal eficaz de reconciliação e de paz. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, suscitai no coração dos povos e dos governantes a compaixão que brota do amor. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, conduzi pelos caminhos da fraternidade os corações endurecidos pelo ódio. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, ajudai a humanidade a superar os conflitos por meio de um diálogo eficaz entre as nações. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, dai-nos aos povos em guerra a graça do perdão que traz a reconciliação. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Queridos irmãos e irmãs, tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto de ofertas, número 14, folheto da missa. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Tua presença eu contemplo no céu, olha a terra também deve estar. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Tu engrandeces o homem mortal, da natureza Rei e Senhor. Coroaste de glória e poder, pouco menos que os anjos no céu. O Senhor nosso Deus, canta salmos ao nome do Altíssimo. Com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e bom agradar-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Jamais vos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo laço de amizade tão estreito e forte que nada poderá romper. Concedeis agora a vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo um novo alento à vossa igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque ao serviço de todos. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das multidões do céu para cantar o poder do vosso amor e a alegria da nossa salvação. Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o bem a cada um de nós, para sermos santos como vós sois santos. Olhai o vosso povo aqui reunido e derramai a força do Espírito para que estas oferendas se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho muito amado, no qual também somos vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes de modo admirável, pois vosso Filho, o justo e santo, entregou-se em nossas mãos, aceitando ser pregado na cruz.
Antes, porém, de seus braços abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção de ação de graças. Depois, partindo o pão, o deu a seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e passou o cálice a seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Lembramos-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje celebramos a sua morte e ressurreição, esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que atraís para vós, fazendo-os participar no único sacrifício do Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas as divisões sejam superadas. Conservai-nos em comunhão de fé e amor, unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e ao nosso cardeal, arcebispo Odilo Pedro. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos como os vossos santos, ao lado da Virgem Maria e dos apóstolos, com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, Lucimeire Alzani, Aparecida Rosa, Antônio Inagê, Maria Aparecida, Ulisses José, Padre Alfredo Granzotto, Antônio Pinto Correia. Que confiamos à vossa misericórdia, quando fizermos parte da nova criação, enfim, libertada de toda maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação de graças do Cristo que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Canto de comunhão, número 35, do folheto de canto. Maria, que mais na igreja,
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos juntos a oração do Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede-se depois de tanto teres feito por vossos filhos, podeis agora abandonar-nos, reconfortados por vossa ternura, ó Mãe. Eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas ouvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora, Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós e recorremos a vós. Rogai sem cessar por nós e recorremos a vós. Por gentileza, querido sentar para completar uma palavra. Bom dia a todos. Então, estamos em tempo de festa, não é? E na terça-feira próxima, no dia da nossa festa, dia 19 de setembro, após a missa das 7 da manhã, nós vamos fazer a inauguração do nosso novo memorial, que conta a história da nossa paróquia e santuário. Porém, como nós sabemos que o dia 19 vai ser um dia muito cheio, muito movimentado, então aqueles que quiserem
pré-inaugurar, quiserem conhecer o memorial mesmo antes da inauguração, não é? Ele está aberto, está aqui atrás da sala desse altar, então podem já fazer uma visita se quiserem no dia de hoje, embora a inauguração vá acontecer na terça-feira próxima, depois da missa das 7 horas. Apenas para conhecerem um pouquinho a história desta paróquia, esta paróquia ela começou no ano 1940. Aqui foi construída uma pequena capela e ao lado da capela a casa onde moravam os padres. Aquela pequena capela ficou de 1940 até 1952. Em 52 ela foi demolida e aí se começou a construção da Basílica Santuário. Logo aqui atrás do altar vocês vão ver que tem uma cúpula muito bonita com as colunas, não é? 12 colunas, as 12 colunas da igreja e por aí vai. Só que em 1958, quando os padres foram trocados, o padre que assumiu achou que esta cúpula e estas colunas iria ficar uma igreja muito grande, muito imponente. Então é quando isolou esta parte aqui do fundo, onde tem a cúpula e as colunas, e aí em 56 começou esta igreja que nós temos no dia de hoje. Então quem desejar conhecer a nossa história, aproveitem e podem conhecer a cúpula que está pintada, reformada, não é? As colunas, tudo bem pintadas também, terminamos essa semana, mas sobretudo o novo memorial que agora está bastante acessível. Então tudo isso aqui bem atrás do altar, podem fazer uma visitinha lá, ok? Lembramos que hoje às 16 horas temos a nossa procissão, às 16 horas a procissão, às 18 horas a missa e depois continua com a quermesse. Bem-vindos todos e dia 19, terça-feira, todo mundo fazer o esforço de passar ao menos em uma das missas. Vamos ter missas durante todo o dia, então encontrem o seu tempo e não deixem de vir dar um abraço a Nossa Senhora. Bem-vindos. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, tem algum aniversariante aí hoje? Tem? Olha só que maravilha. Tem algum nessa semana? Tem ali o nosso irmão Maximino. Vem aqui, Maximino. Maximino fez 55 anos. Muito bem. Às 3, né? Bem. Tem algum aniversário de casamento? Vocês estão devagar, viu, minha gente? Misericórdia. Muito bem. Vamos então ficar de pé e vamos clamar a graça de Deus sobre essas nossas irmãs. Agradecer a Deus pela vida de cada um deles que estão aqui no altar, para que cresçam com sabedoria, graça diante de Deus e dos homens, para que continue dando um exemplo de fé, de amor e misericórdia à Igreja do Senhor, e para que sejam sempre intercessoras diante de Deus e de toda a humanidade. Rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Parabéns para você, nossa querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com essa alegria, juntamos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus abençoe, viu, minha gente? Esse daqui vai ser padre. Ele já disse que vai ser Saletinho. Vamos receber então a bênção final. Lá fora nós temos as nossas barracas.
Algumas já estão em funcionamento, então podemos passar e comer alguma coisa, já fazer uma prévia com o almoço, né? Que paulista só almoça depois das 2 da tarde. Então até lá a barriga vai ficar reclamando. Então a gente faz uma prévia aqui e depois das 2 a gente come, tá certo? Obrigado aos corinhas, cerimoniários, ministros, grupo de canto, aos catequistas. Deus abençoe a todos. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ida em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Não demorem muito com os carros lá atrás, porque na missa das 11 vai ficar preso.